Boa tarde, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui, eu quero começar o programa com a mesma pergunta que a gente faz todas as terças aqui. O que é bem viver? Bem viver é o que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. A gente vive mais, mas será que a gente está vivendo bem? Como estão as relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças, na saúde? Nós vamos viver mais do que a geração dos nossos pais e avós. O nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão, aqui na Vibe Mundial 95,7 FM, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, administrador, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. E terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional. São médicos, educadores, advogados, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão. Vamos nessa, Rodrigo? Bom dia. Bom dia a todos, ouvintes. Prazer estar aqui de novo nessa manhã, ou não é mais manhã, né? Tarde, meio-dia, né? Fria aí pro horário, mas muito bem aquecidos aqui pelos os convidados, né? Que temos dois hoje. Hoje um tema importantíssimo, hoje um tema de prestação de serviço, Muito. Hoje a gente vai falar de saúde, faz um tempo que a gente falou de sustentabilidade, de tecnologia. A gente intercala, né? Saúde acho sempre que volta. vai fazer uns 2, 3 meses que a gente não fala de saúde aqui, verdade. então voltando, hoje é o programa 166, Rodrigo. A gente está no dia 18 de julho aqui, então já são mais de 3 anos no ar. E saúde acho que foi sempre o nosso carro-chefe aqui, é o tema que a gente mais trouxe aqui no Conexão, né? E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante nesse mês aqui, de uma campanha de conscientização e prevenção. A gente vai falar que é o mês de julho, Julho Verde, né? E não é Júlio Verne, é Julho Verde. Isso. E para isso a gente recebe aqui o Dr. Dorival Carlucci, que é cirurgião de cabeça e pescoço, é médico, assistente do HC, diretor de comunicação e marketing da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Uau. E a doutora Renata Lorenzetti, que é médica assistente da disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço no HC da USP, né? MBA Executivo em Administração de Gestão de Clínicas, Hospitais, Indústria e Saúde. Bem-vindos, boa tarde. E sempre importante abrir esse espaço, abrir essa pauta para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre o Julho Verde. O que é o Julho Verde? Conta pra gente. Boa tarde, Sérgio, Rodrigo, muito obrigado por esse espaço, né? Em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, eu agradeço muito vocês terem aberto esse espaço para que a gente fale da nossa campanha Julho Verde. Um prazer estar aqui junto com a minha grande amiga Renata, companheira de trabalho no Hospital das Clínicas. Então, muito obrigado por esse espaço. É uma honra pra gente. Né? Uma honra pra gente. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Rodrigo. Poder falar um pouquinho sobre nossa especialidade, conscientizar, né, uma especialidade tão importante que atinge tanta gente. As patologias, é uma honra poder estar aqui. Obrigado. Obrigado. E para a gente é importante que a gente está juntando aqui dois campos do saber. O deles é mais importante que o nosso, Rodrigo. Eles cuidam da saúde, a gente trabalha com comunicação. Mas então, o Julho Verde, na verdade, ele é uma iniciativa de comunicação na área da saúde, de comunicação e conscientização para prevenção e diagnóstico do câncer de cabeça, né? A gente tem alguns grandes cases da comunicação. Quando eu tenho 45 anos de idade, eu lembro quando era criança, adolescente, das primeiras campanhas do Ministério da Saúde sobre a questão da AIDS, prevenção à AIDS, use camisinha, enfim, foram campanhas que marcaram época do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista técnico. Não, mas a gente acabou de vir da pandemia, né? A campanha da pandemia, que é recente agora. E a gente tem também outros meses coloridos, outras campanhas, né? Acho que a mais antiga é o Outubro Rosa, né? Do câncer de mama. E eu pego carona na questão do Outubro Rosa, até porque acho que eles conseguiram incutir na cabeça das pessoas a questão do autoexame, né? E eu acho que a conscientização começa por aí, né? Primeiro a gente precisa entender o que acontece. Que a gente estava falando na reunião de pauta ali, né? Uhum. Não pode ficar pensando que é o outro, é sempre com o outro. Isso é um pensamento errado. Não adianta a gente fugir das coisas. A gente falou outro dia de pensamento positivo aqui, né? Então você precisa olhar, mapear, entender e depois resolver. Mas primeiro entender. Então, como é que é no caso da prevenção e diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço? Como é que é essa questão? O que a pessoa faz antes de ir ao consultório da doutora Renata, do doutor Dorival, ou ao consultório das outras do próprio dentista, né? Enfim, das outras especialidades que podem diagnosticar, enxergar algum problema e pedir um exame. Como a pessoa faz isso em casa? Em casa a gente está lá todo dia, né? Com a gente mesmo, né? Como é que a gente faz o que a gente deve fazer, no que a gente deve prestar atenção?
Vou usar o nosso lema da nossa campanha. A nossa campanha é consciência e atitude. Então nós precisamos ter consciência do nosso próprio corpo, ter o autoconhecimento do corpo e ter atitudes por cada coisa que tiver diferente. Se observar, né? Isso. Então cada um de nós precisa ter um autoconhecimento muito, muito grande, saber se autoexaminar, saber se olhar no espelho, né? Então, o câncer de cabeça e pescoço, ele é um nome assim bem genérico, né? Ele pega vários segmentos da região de cabeça e pescoço. Importante deixar claro que ele não pega a parte de neurocirurgia, ele não pega o cérebro, ele não pega a coluna, né? Câncer de cabeça e pescoço é aquele que acomete a boca, a garganta, os seios paranasais, aqueles onde dá sinusite, pode ter tumores, a laringe, a caixa da voz e as glândulas, tanto a tireoide como as glândulas salivares. Então, o que é importante? Só respondendo a sua pergunta. O autoconhecimento. Então, abrir a boca, ver se não tem um machucado que está ficando muito tempo, uma alteração na voz, a presença de um nódulo no pescoço, alguma coisa. Tudo isso, se perdurar por mais que 2 semanas, precisa ser visto por algum profissional da saúde. Isso que eu acho que vocês falaram, essa primeira aclaração, porque nós aqui demos uma olhada, conversamos um pouco sobre isso, mas o pessoa que está no rádio agora, né, a audiência rotativa, está dirigindo, né, o cara do Uber está ouvindo a gente, a dona de casa está cozinhando, acabando os pratos, está ouvindo, e de repente fala, cara, cabeça e pescoço, né? Ué, trata de tudo que tiver na cabeça e pescoço, mas a primeira pergunta que ele faz é, mas e o otorrinolaringologista não trata de alguma coisa que está na cabeça e no pescoço? Ou o cara que cuida da tireoide, né? O endócrino, né? No final de contas, a glândula está aqui. E tem outras glândulas na cabeça também, o próprio dentista. Vocês poderiam deixar claro para a população leiga quando é que a bola está com eles e quando é que vem para vocês e como é que ela vem? Então, falando um pouquinho sobre o endócrino, né? O endócrino é um especialista clínico que cuida das funções das glândulas, no caso aqui da tireoide, o funcionamento da glândula, até diagnósticos de nódulos, mas quando tem uma questão maligna ou uma questão que precisa de cirurgia, é o cirurgião de cabeça e pescoço que vai cuidar, né? O otorrino, ele é até uma divisão no Brasil, a cabeça e pescoço vem da parte de cirurgia geral. Nos Estados Unidos, o cabeça e pescoço e o otorrino são braços de uma mesma origem, mas tem otorrinos que fazem esse diagnóstico. O mais importante é o que o Dr. Dorival falou, né? Eu observei uma alteração, eu posso procurar um otorrino, ele vai conduzir o caso, se for necessário ele vai encaminhar, né? E como você disse, Rodrigo, até uma questão que às vezes tem essa confusão, nós não tratamos, por exemplo, como o Dr. Dorival disse, a parte cerebral. Então, enxaquecas, tumores intracranianos não é nossa área de atuação, mas daqui para baixo tudo. Então, câncer de boca, lesões de boca, né? A gente tem que estar sempre atento para alterações, questões de caixa da voz. E o câncer de boca é um dos cânceres que é frequente, né? Porque é causado... Tem fatores externos, né? Além de DNA, talvez fatores como... comportamentais. Né? Tipo fumo, no tabagismo, todo mundo conhece, já vi, excesso de... Ou bebida alcoólica em algum grau, não sei se tem a questão do excesso, mas em algum grau, mas parece que sim, né? Tem uma correlação contra o excesso de uso. E tem o HPV também, né? Que vocês estavam explicando, né? Hoje, parece que tem se observado crescimento do HPV como causa de câncer de boca, né? O que vocês podem falar sobre isso para a audiência? Porque tem vacina e tem também movimento anti-vax que não quer dar a vacina. Não, mas isso é coisa de mulher. Como é que vocês estão enxergando esse movimento do HPV hoje, da evolução e dos casos? Então, vamos tentar deixar bem claro para todo mundo que está escutando a gente. A boca, que a gente chama tecnicamente de cavidade oral, ela inclui os lábios, os dentes, a língua, né? E para ali onde tem a campainha. Da campainha para trás, onde tem as amígdalas, que a gente chama de garganta, tecnicamente nós chamamos de faringe. De orofaringe. O tumor mais comum dessa região é o carcinoma epidermoide, que é um tumor que nasce oriundo do revestimento, da mucosa da gente. E essa mucosa, ela sofre uma agressão muito séria pelo cigarro.
O cigarro é o principal vilão. Por causa da história. temperatura ou dos produtos Não, químicos? por produto químico. Pelos produtos do Ele cigarro. causa uma transformação da mucosa e essa mucosa transformada ela fica mais suscetível a transformações malignas. Então, a agressão contínua do cigarro é o principal vilão. Existe um coeficiente, assim, o fumante versus não fumante, que é... Probabilidade? Qual a probabilidade? Sim, é mais de 10 vezes maior o risco de ter câncer em E quem fuma. e a gente Mais um bom motivo para parar de fumar. Não, e é engraçado esse negócio de parar de fumar, né? Porque foi muito bem sucedido, eu diria, a campanha anti-tabagismo, com a história de não deixar fazer a comercial, a propaganda, né? Ou nas embalagens, as fotos e tal. Mas eu percebo uma geração que acho cool, né? É mais um risco que eu tô Agora tomando. é o VAP, Então, né? E o VAP, ele é mais perigoso. Mais perigoso que o cigarro. O VAP é mais perigoso. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de substâncias maiores, menos controladas, e quem usa o vape usa de forma indiscriminada, porque ele não precisa acender. Ele está aceso constantemente. Então você usa rápido, né? o tempo inteiro. E rompeu-se aquela limitação, às vezes, do ambiente interno, Isso, né? Que é a lei exatamente. O VAP do seu lado você não liga, né? Ele não causa tanta fumaça, Exato, né? Então, então isso tornou o consumo desse tabaco aí, que não deixa de ser um tabaco, mais socialmente aceito, né? E aí você acaba e o narguilé, ou narguilé, não sei como fala, mas também aquela coisa de reunir a galera, de ficar lá numa sociabilização, né? Então, antes com essa questão do tabagismo, né, a pessoa ficava fedida, que o VAP não deixa. Não deixa. Tinha que sair, então aquele primeiro movimento de separar as mesas, até de restaurante, de ala de avião, né? Nós mais antigos. Claro. Então a pessoa ficava inibida de sair do grupo, agora ela continua junto. E aí tem essa questão de, é puro, né? Você conversa com um jovem, com um adolescente, não, mas é puro, eu não trago, né? Eles falam assim, o narguilé você não traga. Então é uma questão que vira socialmente aceito. Mas né? é uma autoilusão. Então né? começa o embate de novo de tentar transformar em socialmente não aceito para parar, né? Então, e o HPV, essa questão do HPV, eu acho também uma coisa relevante, né? Porque tem uma vacina que dói pra caramba, de passagem, todo mundo reclama, né? É cara, né? Mas é dado pelo serviço público, né? Para os meninos, inclusive, a partir de 9 anos, ela faz parte do calendário vacinal, né? Inicialmente a vacina era só para as meninas, pensando na questão a partir de 13, né? A partir acho que de 11 anos, 11 tá? Anos. Isso mudou ao longo dos anos, a idade. E se acreditava que, assim, fazendo nas meninas, você estava prevenindo câncer de colo de útero e estava tudo bem das variantes. As mesmas variantes que têm uma patogenicidade maior, quer dizer, são piores, maior risco de câncer para o colo de útero, também são para o carcinoma de orofaringe. E o estudo disso começou porque a gente começou a ver, principalmente nos Estados Unidos, na China também, pacientes mais jovens, não tabagistas, não etilistas, ou com uma carga de tabaco e álcool, porque o tabaco e álcool, eles não se somam, eles se multiplicam, tá? Então, assim, as pessoas... A combinação não é legal. Não, é por múltiplos, não por soma, né? E aí... começou a se estudar isso, né? Por que pessoas mais jovens que não tinham esse perfil desenvolveram? E aí chegou a ser esse diagnóstico. Então, a vacina é bem importante você pensar para vários... E quem sabe no futuro a gente vai ter outros tumores que a gente e sem dúvida, também possa estar prevenindo. Por ser uma DST, é considerado uma DST, né? O HPV, né? Tem muito tabu em cima, né? Porque é uma doença sexualmente transmissível. Peraí, mas uma criança de 11 anos não faz sexo, então por que essa criança vai ter que tomar essa vacina? Que pouca vergonha é essa, né? Não é uma vacina que você toma para poder fazer sexo. É uma vacina que você toma nesta idade, a partir de uma idade em que você já precisa estar protegido, né? E é lógico que tem incidências na população de pessoas que começam a vida sexual muito cedo, e tem pessoas que começam mais tarde. Ninguém está estimulando que você comece cedo porque você tomou a vacina. Mas caso comece, né, caso aconteça, a pessoa está protegida de não pegar um vírus que é muito problemático. E a gente não sabia, gera câncer de colo de útero, mas também gera câncer na cavidade oral, falando assim. Não é na cavidade oral. Ele dá naquela garganta. Para trás. O da cavidade oral é relacionado diretamente com cigarro e bebida alcoólica. Entendi. Tem também na cavidade oral uma higiene oral, dentes em péssimas condições, né? Uma não limpeza. Alguns pacientes usam aquela prótese
e ela é mal colocada, né? Então, a dentadura que não está ajustada legal. Então isso tudo gera um trauma nessa uma lesão oral, que pode virar um câncer. Que pode virar um câncer. Na garganta, na amígdala, é onde a gente tem o local que o vírus se aloja e é aí lá que ele pode dar o tumor relacionado com o HPV. E eu estava vendo assim, tudo bem que tem vários tipos de câncer que matam muito e tem uma incidência muito grande na população. Mas esse câncer, né, de boca, ele não é tão insignificante na população. Ele tem uma incidência... Qual que é a prevalência, né? Quantos relativamente alta. brasileiros e brasileiras... Uns 2%? Anualmente. As estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, eles fazem uma estimativa para esse ano de quase 40 mil casos de cabeça e pescoço, de câncer de cabeça e pescoço. Desses 40 mil casos, 15.100 são câncer de cavidade de boca, de boca, cavidade oral. E o tumor de cavidade oral, ele é o quinto mais prevalente entre os homens. Quinto. Caramba. E o de laringe é o sétimo. O de laringe é aquele que dá alteração na voz. Se nós somarmos os dois, eles passam para terceiro. Então o câncer de cabeça e pescoço com boca e laringe somados viram o terceiro mais importante nos homens. Uau. Nas mulheres, o mais frequente é o de tireoide, que é o quinto mais frequente. Então, assim, também tratado pelo cabeça e pescoço, também precisa de uma prevenção, também precisa de um cuidado, também precisa de uma série... Só que o de tireoide, deixar bem claro aqui, ele não tem relação direta com o cigarro. Exato. A gente fez essa explicação de que o cigarro, a bebida e o HPV são fatores causadores desse tipo de câncer, né, de laringe, né, e de boca também, no caso do cigarro, né, muito forte, e aqueles outros fatores. Falar um pouco de tireoide. É muito comum, quem não conhece alguém ou não tem alguém na família que parece uma incidência bem alta pela observação, a gente vê isso. E aí surgem teorias, né? Consumo disso, daquilo, mil teorias. Eu sei que os médicos sofrem muito com isso, porque gera desinformação, né? Vocês têm informações científicas que possam embasar o fato de, puxa, por que aparentemente tanta gente apresenta câncer de tireoide? Na verdade, Rodrigo, o que acontece, né? Dos anos 2000, principalmente dos anos 90, que a gente teve uma melhora da qualidade do ultrassom, mas principalmente dos anos 2000 para cá, o ultrassom melhorou muito. O ultrassom é um exame barato, é um exame fácil de fazer, que aí acabou se aumentando muito a incidência da solicitação do exame. O que é isso? A mulher vai no ginecologista e ela pede ultrassom de mama, ultrassom de abdômen, ultrassom da região de útero, tudo isso, e acaba pedindo de tireoide. Então acaba que a gente hoje diagnostica muito mais lesões, até muito menores, e com a melhora da qualidade do exame a gente consegue ver um nódulo logo no comecinho, de 3, de 4 milímetros, né? Só que estatisticamente a gente já sabe, por muitos estudos mundiais que foram feitos, que em torno de 3% da população vai ter um câncer de tireoide oculto. Né? E esses tumores, eles têm um comportamento, tem que ser tratados, tudo, mas tem um comportamento muito mais insidioso, quer dizer, mais lento, né? Então, o que antigamente a gente tratava lesões de 3, de 4, de 5 centímetros, hoje é milímetro. Hoje a gente trata de 7 milímetros, de 1 centímetro. Então, e aí é essa questão de você estar sempre atento, a maior eficiência no diagnóstico, avaliando tudo isso. E aí vem uma boa notícia, né? Que a gente também estava falando sobre isso. Qual a chance de cura? No geral, para todos esses cânceres. A gente conversava ali antes do programa, a gente falou em 90%, né? Vocês falaram? Câncer de cabeça e pescoço, quando diagnosticado no início, a gente pode ter uma cura de até 90%. De tireoide ainda maior ainda. Tá? Mas o importante é a gente fazer esse diagnóstico inicial, porque quando esse tumor já deu metástase, eles tendem a dar metástase, câncer de boca, câncer de faringe, aí a gente já muda um pouco nossa expectativa, né, o nosso prognóstico. Então, a gente sempre fala, o slogan da campanha o ano passado é "tá na cara". Tá na cara. Né? Então, assim, você vai... Olha, você vê um machucado na sua boca, diferente do machucado, por exemplo, no fígado. Né? Órgão interno. Vamos recapitular, por causa da audiência rotativa também. A gente não está falando aqui do Julho Verde, que é uma campanha de conscientização para prevenção e diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço, que na verdade são alguns tipos de câncer que podem ocorrer,
que tem grande prevalência. A gente tem um deles entre os homens é o 5º, o outro é o 7º, quando somados viram o 3º, que mais acontece, entre as mulheres o tireoide. E é muito simples o diagnóstico. O primeiro momento de se prestar atenção do paciente, que é prestar atenção em lesão na boca, afta, dor de garganta persistente, alteração de voz e nódulos no pescoço. Estamos falando aí de mais de 2 semanas, vale ficar atento e vale procurar algum profissional de saúde que aí sim vai dar o correto encaminhamento para a questão. É um desafio, mas assim, como disse a campanha do ano passado, tá na cara, é isso aí. Você vai se encontrar com você mesmo. Se você fizer tudo certinho, pelo menos 3 vezes por dia, tem que escovar o dente, né, Rodrigo? Então, que é café da manhã, almoço e antes de dormir, depois de jantar, ali 3 ou 4. Então, quer dizer, são 4 oportunidades para você prestar atenção nesses 5 sintomas que a gente falou. E na hora da refeição, muitas vezes, né, você vai usar a boca, você sente uma dor, um machucado, quer dizer... São algumas oportunidades por dia para você ter consciência, prestar atenção nisso e, como diz a campanha desse ano, né, ter consciência e ter atitude depois de procurar um profissional de saúde. Uma coisa que é bastante importante a gente mostrar para a população é que, assim, pequenas lesões, pequenos machucados, então uma afta na língua ou um machucado na laringe, na corda vocal, eles vão trazer sintomas já precoces. Então, uma alteração na corda vocal vai trazer uma rouquidão. Sim. Toda rouquidão é câncer? Não, não é. Mas se ela ficar por mais de 2 semanas, ela precisa ser avaliada. Continua não sendo, até que a gente avalie. Tá? Até que seja. Isso. Ou não. Pode ser que seja só um calo mesmo. Calo nas cordas vocais. Né? Pode ser que seja alguma coisa benigna, tem alterações da corda vocal benignas. Tá? Uhum. Mas por que isso é importante? Porque o tratamento, quando o tumor fica avançado, ele é muito mutilante, muito incapacitante e ele traz uma queda de qualidade de vida muito grande. Então, eu tenho dado um exemplo bem simples. Uma afta de 0,5 centímetro na língua. A gente vai, examina, é um câncer. Qual que é o tratamento? O tratamento é um bisturi, eu retiro aquilo com um tamanho de 1 centímetro, 1,5 centímetros, não faz falta nenhuma na língua, a língua vai se regenerar e o paciente está curado, 90% de cura. Se isso demora para ser tratado, vira 3 centímetros, eu tenho que tirar um pedaço da língua muito grande. Já vira uma cirurgia maior que precisa de uma limpeza ganglionar no pescoço, que precisa de uma reconstrução por um cirurgião plástico, então precisa de uma cirurgia que antes... é enorme. Quanto tempo demora para uma afta de meio... Depende, né? É meses. Meses. É meses. Mas assim, olha que interessante. A primeiro caso, eu faço o tratamento e a cura numa cirurgia de 30 minutos. Sim. O segundo caso, para eu conseguir o tratamento, eu vou demorar 15 horas... 2 equipes, uma equipe de cirurgia plástica, o paciente vai ficar internado muito tempo, precisa de reabilitação, precisa de auxílio com fonoaudiólogo, precisa de um tratamento multidisciplinar. Nós não temos uma resposta de tratamentos não cirúrgicos boa para tumores de boca. Nós temos sim para tumores de garganta, mas para o tumor de boca não dá para dar quimioterapia, radioterapia, tem que ser cirurgia e a cirurgia é muito mutilante. Claro. Então assim, eu preciso desse autoconhecimento. Eu acho isso tão importante, essa prestação de serviço, né? Porque a gente está falando de uma afta, né? Ninguém gosta de afta, eu não sei, uma das coisas piores que tem. E a gente não quer também que as pessoas virem o Woody Allen, né? Aquele cara que está a todo momento achando que paranoico vai morrer. Um pouquinho de atenção, né? Tem que prestar atenção. Então, sem exagero, não ser paranoia, não é virar, não, eu vou morrer, não é isso que a gente quer. Mas a gente também não quer que as pessoas ignorem esses sinais, porque é o que ele está falando. Em meses, você pode sair de uma situação em que você resolve relativamente simples, fácil, com alta probabilidade de você sobreviver ou de ter pouca consequência. Em meses, se você convive com uma afta ali na tua boca te incomodando, né? Põe bicarbonato, faz aquelas coisas e não resolve, porque é o que a gente faz, né? Isso. E aí não resolve. Então o que você tem que fazer? Corre para o médico, vá fazer seu exame, porque
se não for nada, não é nada. Tudo bem, você vai ter exames eficientes que vão identificar. Você vai dormir tranquilo. Exato. Então, Rodrigo, aproxima lá da câmera para quem está vendo eu enxergar tentei fazer aqui. isso, vou aproximar mais. Tá todo mundo com o bottom Não sou aqui do Júlio Verde. Então a gente recebeu... Tá dando para ver já na câmera? Então tá aí, esse é o Júlio Verde. Essa é a campanha que está no ar agora, de prevenção, é o diagnóstico. Importante, Sérgio, que as pessoas nos sigam nessa campanha. Fala de foco, né? Deu. Então, vamos falar das redes sociais. Onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre o Júlio Verde? O site da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço tem todas as informações pertinentes sobre o Júlio Verde, assim como todos os especialistas credenciados na sociedade que fizeram um concurso, um título de especialista, ou seja, são médicos bem formados que podem dar totalmente o tratamento para esse tumor de cabeça e pescoço. Então o nosso site é o sbccp.org.br. Repete, por favor, doutor Dorival. sbccp.org.br, que é a abreviação, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Nós estamos no Instagram com o @sbccp, nós estamos no Facebook, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Twitter, nesse outro novo, que eu nem sei o nome que saiu aí, o Twitter. A Thread. Thread. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço tenta, de toda forma, estar presente e à disposição, tanto da população como da classe médica, que desconhece a cabeça e pescoço, muitas vezes, para poder Porque o dentista, né, ele é um primeiro profissional que vai encaminhar, talvez o mais importante. Muito bom. Eu quero agradecer a presença do Dr. Dorival, da Renata. Dá o seu tchau também, doutora Renata, para os nossos ouvintes e espectadores. Não deixem de se cuidar, de se olhar. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? Tenham consciência de vocês para que a gente possa fazer o tratamento, quando necessário, da forma mais rápida. Júlio Verde, consciência e atitude. Pessoal, acabou, falei para vocês que era rápido, né? Eu sou Sérgio Rebolo, esse foi o Conexão aqui na Vibe Mundial 95.7 FM. Queridos ouvintes, esse conteúdo pode ser revisto nos nossos podcasts e também em outras plataformas, como o YouTube da rádio, o Instagram do @ConexãoCBV e @Vibe Mundial. Um abraço a todos os ouvintes, quero vocês de novo aqui com a gente na próxima terça, sempre às 12 horas, meio-dia agora, né, Rodrigo? Meio-dia. Aqui na Vibe Mundial 95.7 FM. Obrigado, pessoal. A Vibe Mundial